Olá, volto aqui para a gente gravar o primeiro tema da série As Armadilhas da Mente. E o tema de hoje é Armadilha dos Pensamentos Negativos. Como pensamentos destrutivos moldam emoções e destinos. O texto base para essa oportunidade, Provérbios 23, versículo 7, o sábio diz: porque, como você imagina em sua alma, assim ele é. Ao olharmos para nós, a nossa mente é um centro de comando invisível. E esse centro de comando invisível, ele está como se fosse três círculos unidos. A visão espiritual, aí tem que ver aquilo com Provérbios, a visão científica, o que diz a psicologia cognitiva, e o centro. A mente não apenas reage à realidade. A mente ela tem a capacidade de interpretar a realidade. Antes de uma atitude existir, existe um pensamento. Antes de uma decisão, um pensamento. E antes dessa decisão vem a interpretação daquilo que nós vamos decidir. Portanto, a nossa mente, ela é uma fábrica de destinos. Como pode ser isso? 5 fases para a nossa mente. Primeiro deles, pensamentos. Pensamentos negativos repetitivos, eles criam crenças. Crenças, elas formam as emoções. As nossas emoções, elas influenciam as nossas decisões. E as nossas decisões constroem o nosso destino. Por isso, a maior batalha espiritual e emocional, ela começa no campo invisível de nossa mente. Nesse exato momento que você está me ouvindo aí, está ocorrendo uma batalha emocional e espiritual que é invisível porque está ocorrendo nos seus pensamentos, na sua mente. Assim, existe um ciclo de contemplação e de ansiedade. Veja o que diz a autoridade espiritual escrita por Ellen White. Ela diz assim: a mente, ela controla o homem todo. Todas as nossas ações, boas ou más, têm a sua origem na mente. É pela contemplação que nós somos transformados. Isso Paulo diz em 1 Coríntios, e Ellen White escreve em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Já a autoridade científica, para a gente falar sobre a mente, eu busco o que diz o doutor Augusto Cury no seu livro Gestão das Emoções. Ele diz assim: pensamentos repetitivos negativos alimentam o ciclo doentio da ansiedade, criando um padrão automático de sofrimento e de traumas. E esses traumas, eles podem congelar no inconsciente de uma pessoa, e enquanto isso não sair, vai influenciando o destino, a vida. Por isso, a aplicação prática da teoria causa e efeito, o input, o output, aquilo que entra e aquilo que sai de nossa mente. Se você alimenta pensamentos de fracasso,
Se você alimenta pensamentos de rejeição, quando você alimenta pensamentos de fracasso, a sua emoção será de medo. Medo de tudo, medo de todos. E se você alimenta os pensamentos de rejeição nesse input, a causa e efeito, o output sai, a emoção será de insegurança, incerteza, imaturidade. Por isso, o poder destrutivo dos pensamentos automáticos. Nós temos que controlar os nossos pensamentos para que eles não sejam negativos e destrutivos. O problema, a psicologia cognitiva, ela diz assim, a mente humana frequentemente ela gera pensamentos automáticos e distorcidos. A mente humana opera sem a nossa permissão e sem a nossa consciência. É inconsciente. A solução, a verdade espiritual por trás disso, Paulo diz em 2 Coríntios 10:5 assim, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pensamentos precisam ser disciplinados, não apenas aceitos. Os nossos pensamentos devem ser cuidados, disciplinados, para que eles não sejam distorcidos. E há um diagnóstico das distorções cognitivas. Segundo o teórico Aaron Beck, o pai da terapia cognitiva comportamental, ele diz assim que a depressão e a ansiedade estão frequentemente ligados a erros de pensamentos mentais ou mental. Então, se você está depressivo, se você está ansioso, frequentemente estão ligados aos erros de pensamento. Então precisa o quê? Reprogramar, recalibrar, treinar os pensamentos para que eles não destruam todos o seu destino. Veja pelo menos 3 pontos. Primeiro, a catastrofização. Esperar sempre o pior cenário possível de forma desproporcional. Então, é aquela pessoa que ela sempre espera algo pior e terrível. A segunda distorção cognitiva que muitos se usam é a generalização excessiva. O que vem a ser isso? Transformar um único evento negativo em um padrão eterno de derrota. Vai continuar essa generalização, se torna excessiva. E por último, a leitura mental. É presumir o que os outros estão pensando. E geralmente de forma negativa. Uma pessoa estava dando uma palestra e no primeiro banco havia alguém assistindo. E essa pessoa se contorcia, fazia fisionomias assim estranha e tal e tal. E quando terminando a palestra, essa pessoa saiu rápido do auditório. Aquele palestrante, nessa leitura mental distorcida na sua cognição, ele pensou o tempo todo a palestra pensando, essa pessoa não está gostando, o que eu estou falando está errado, o que eu estou falando é errado, será que a minha posição é errada? E quando ele estava assim na porta, despedindo e conversando com aqueles que assistiram a palestra, essa pessoa voltou e o cumprimentou dizendo assim, parabéns, gostei demais da sua palestra. Aí ele ficou em choque. A pessoa disse, eu estava passando mal com uma dor no estômago, a minha gastrite estava muito agitada e por isso eu passei mal o tempo todo, mas eu segurei ali sem sair porque eu estava gostando da palestra.
Então veja, a interpretação do palestrante foi que a pessoa não estava gostando. E enquanto isso, a pessoa estava sentindo dores e não quis sair porque estava gostando. Nós devemos tomar muito cuidado com a catastrofização, a generalização e a leitura mental dos outros. Se a pessoa não falou, não tente, eu vou descobrir o que ela está pensando. Não, se ela não falou, siga em frente. Há o perigo da imaginação distorcida. Muitos se tornam infelizes pela imaginação desgovernada, diz Ellen White no livro Ciência do Bom Viver, página 241. O que a psicologia chama de distorção cognitiva, a espiritualidade identifica como falta de governo mental, falta de direção da mente. A mente deve ser uma ferramenta e nunca um tirano na sua vida. Vamos analisar aqui a armadilha da identidade negativa. A identidade com as crenças e os pensamentos. Eu faço aqui como se fosse um círculo, no centro a identidade, no segundo círculo como uma cebola, as crenças e depois em forma fora os pensamentos. Quando nós desencadeamos pensamentos negativos, não é capturado, ele se torna uma crença, e quando essa crença se consolida, ela forma uma identidade. Então, os nossos pensamentos negativos são capturados e formando as nossas crenças, e essas crenças elas vão interferir na nossa identidade. E aí a pessoa vai dizer, eu não consigo, eu nunca mudo, eu não sou suficiente. Augusto Cury alerta para estes pensamentos de identidade quando ele diz a repetição de pensamento de autodepreciativo, eu não consigo, eu não mudo, eu não sou suficiente, eu não dou conta, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, constrói uma autoimagem frágil. Uma autoimagem de derrota, de medo, de fracasso. E é terrível trabalhar com uma pessoa assim. Pensamentos negativos, eles atraem, eles ajudam a desenvolver doenças físicas. Por exemplo, o neurocientista Daniel Goleman, ele comprova que emoções repetitivas fortalecem circuitos neurais. Por exemplo, a elevação do cortisol e do estresse. Ellen White diz que a relação entre mente e corpo é íntima e implacável. Se a sua mente está afetada, você vai ter insônia crônica, não vai dormir. E assim, meus queridos, pensamentos prolongados e não gerenciados causam danos reais, enfraquece a nossa imunidade. Então, os pensamentos negativos, ele nos traz o quê? Eleva o cortisol, o estresse, traz insônia crônica e enfraquece a nossa imunidade. Aí vem uma pergunta para você que está me acompanhando até aqui. Se você está até aqui, vai lá, clique, dê o seu joinha, o seu like e compartilhe essa mensagem para que ajudemos mais pessoas a desarmar esses gatilhos que são armadilhas mentais. A pergunta é, como quebrar a armadilha do pensamento negativo? Aí vem um protocolo de intervenção espiritual e cognitiva. Se você está travado, precisa ser uma reprogramação, uma elevação para ser liberado. Filipenses 4, versículo 8,
Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo declara: a mente deve ser elevada e não aprisionada. Nunca devemos falar palavras de dúvidas ou desalento. Veja como reprogramar o sistema da sua mente. Se está travado, uma reprogramação, uma TRG, uma elevação, e aí vai ser a liberação. O início dessa reprogramação, nós vamos ter 4 passos. Primeiro e segundo passo. Se você estivesse vendo, é como uma escada. Primeiro passo é ação. É reconhecer os pensamentos automáticos. Salmos 139, versículo 23, o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O segundo ação é confrontar a mentira com a verdade. A mente, ela consegue mentir, por isso ela traz mentira. E como que eu posso confrontar esta mente mentirosa com a verdade? Porque Jeremias diz: enganoso é o coração. Aí você vai à base em João capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira vem de Satanás. Isso está em João 8, 44. Ele é o pai da mentira. E todos os mentirosos contumaz são filhos do pai da mentira. E aí vem a consolidação da nossa mente. Terceiro e quarto passo. Primeira ação é substituir o padrão mental. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quarto passo, reprogramar pela repetição. Aí um novo insight na nossa mente. Ellen White diz assim: o coração que mais plenamente descansa em Cristo é a mais ardente e ativa no trabalho. A paz, ela gera produtividade e não paralisa. Por isso nós temos que entrar para que a nossa mente seja destravada. Esses dias para trás, atendendo um paciente, eu estava buscando destravar a mente, o inconsciente dele, para que ele pudesse descongelar daquele inconsciente doentio de lá de 7 anos e viesse a viver hoje uma vida feliz, uma vida destravada. Mas para isso precisa de uma técnica do DCD, o disjuntor mental. Augusto Cury, ele apresenta a ferramenta prática para interceptar os pensamentos antes que ele se torne uma crença. E quais são essa técnica de DCD? No seu livro, Augusto Cury, na sua tese ali, ele apresenta que os pensamentos distorcidos, precisamos usar a primeira técnica, o D. Duvidar. Duvide do pensamento negativo no momento em que ele surge. Surgiu um pensamento, não vou dar conta. Duvide desse pensamento. E ali o seu disjuntor mental, você liga, já estou duvidando. E aí você passa ao segundo DCD. Criticar, diz Augusto Cury. Analise criticamente a ideia. Ela é real ou é uma distorção? Isso é real? Isso ou é uma coisa que está só na minha mente? Por exemplo, aquele palestrante diz: é real que a pessoa não está gostando da minha fala? Então ele tinha que criticar o seu pensamento. E isso tem que ser numa fração rápida. Duvidar, criticar, e vem a terceiro D, que se tiver desligado no seu disjuntor mental,
vai determinar. Estabeleça ativamente uma nova resposta emocional para substituir a antiga. Eu tenho falado para os pacientes em terapia, quando vier um pensamento negativo, substitua por um pensamento positivo, um pensamento que te dá alegria, algo que te dá prazer. Se está as suas emoções estão negativas, se você está ali ansioso, substitua isso, diz: olha, vou ouvir uma boa música, vou fazer uma caminhada ou vou fazer alguns exercícios rápidos para que a sua mente saia desse pensamento negativo. Por isso, essa técnica de interceptar pensamento de Augusto Cury, DCD, duvidar, criticar e determinar, é tremendamente útil. E há um motor de transformação neuroespiritual. A neuroplasticidade, que o cérebro físico muda de forma. A Escritura confirma que o caráter muda. Hebreus 12:11, Gálatas 6:9. E essa mudança estrutural, ela exige pelo menos 4 pilares. Primeiro dele, disciplina, esforço intencional contínuo. Repetição, o cérebro aprende pelo reforço. Espiritualidade, a graça como combustível. E autoconsciência, o monitoramento contínuo. Por isso, o domínio do centro de comando, você e eu, devemos ter a chave, o domínio do disjuntor do nosso centro de comando. Porque pensamentos negativos são armadilhas invisíveis. Parece inofensivo, mas constrói prisões internas. Você não é os seus pensamentos, você pode governá-lo. A mente que se submete à verdade de Deus, ela é liberta. A mente governada por Cristo se transforma e a neuroplasticidade você vai desenvolver. E nesta manhã, que esse estudo do primeiro tema possa falar o seu coração, que possamos destravar a armadilha do pensamento negativo. E se você quer aprender como destravar, me procure. Em terapias, nós temos ajudado os pacientes a destravar esses pensamentos negativos, aquilo que tem fragilizado a sua vida. E aí você poderá viver da melhor forma possível. Que você tenha hoje e agora pensamentos sólidos e pensamentos positivos. Tchau, muito obrigado. Até a nossa segunda aula.